A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos em mais um estudo bíblico, certo? Hoje num cenário bem diferente do que o habitual, né? Que eu não estou na igreja, estou em casa, mas eu gostaria de nós podermos iniciar fazendo uma oração e logo depois você já pegou a sua Bíblia, já está aí meio que ajustado, né? Nessa noite de estudo bíblico, todo mundo já está um pouquinho preparado. Então vamos lá? Vamos orar, pedir a Deus a graça de Deus para que a sua palavra possa encontrar guarida dos nossos corações. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos por esta noite, por estarmos aqui, por esse estudo bíblico, ó Deus, que possa edificar a nossa vida e promover em nós, ó Pai, ajustes para a glória do teu nome. Nos ajuda a compreender o texto da tua palavra também, nos ajuda a entender para podermos colocar em prática todos esses ensinamentos no nome de Jesus. Amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Nós fizemos toda a parte de Efésios, a unidade da fé, fizemos toda uma retrospectiva no estudo da semana passada, e hoje eu vou me deter apenas na armadura do cristão, certo? Então, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículo 10. A partir do 10, tá certo? Então, nós vamos ler até o 20. Pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura no nome de Jesus. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa dele falar livremente como convém falar. Queridos, nós estamos diante das armaduras do cristão, né? E essa armadura citada aqui pelo apóstolo Paulo, ele faz uma analogia com a armadura da indumentária romana. E cada peça dessa é colocada também na maneira em que eles se vestiam para a guerra. Para que ele faz uma comparação entre a armadura espiritual com a armadura do soldado romano. E essa armadura é citada aqui no capítulo 6, precisamente para que nós possamos tomar conhecimento que, além de filhos, nós somos chamados a ser soldados do Pai, guerreiros. Também para que nós venhamos a ficar cientes que as nossas lutas, elas não estão simplesmente e unicamente aqui na terra, mas a nossa luta está travada espiritualmente. E todos os adereços dessa armadura são adereços espirituais. É a armadura de Deus para que possamos ter uma vida vitoriosa. É o ajuste dessa armadura para que nós possamos ter uma vida vitoriosa contra quê, missionário? Contra as nossas iniquidades, contra os nossos inimigos, contra as nossas guerras, contra a tentação, enfim, tudo que se configura antagônico à impressão do novo homem que nós queremos ser, né? Então,
todos os adereços, todas essas peças da armadura estão ligadas ao Espírito, as configurações que nós precisamos ter para estarmos aptos para as pelejas espirituais. É por meio dessa armadura que nós encontramos a força e a proteção necessária para lutar contra o mal, contra o inimigo, contra o mundo que assola, né? Porque nós sabemos, queridos, eu quero pular para aqui, para o versículo 12. Por que essa armadura é importante? Qual é o objetivo dessa armadura? E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Olha, revestivos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o objetivo de nos revestirmos da armadura do cristão é para que nós possamos ter fortalecimento. A função primordial da armadura é essa: proteger e fortificar o cristão, né? Sem essa armadura, nós estaremos suscetíveis, nós estaremos, vamos dizer assim, abertos para qualquer ataque e não temos defesa. A nossa defesa está nos posicionamentos espirituais que nós tomamos e na posse dos adereços espirituais que nós temos. E ele diz, olha, entenda, essa armadura é para que nós possamos estar firmes. Aí ele diz no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas. Ou seja, queridos, Paulo deixa bem claro aqui uma hierarquia espiritual. Quando ele fala potestades, principados, governos, né? Príncipes desse século, ele está falando de uma hierarquia espiritual. E nós precisamos colocar, nos posicionar, ajustar a armadura para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, Neto vai colocar a imagem depois, né, da toda a armadura, para que vocês possam ter uma noção de visão do que era. Inclusive, a gente já viu isso em outras vezes. Eu acredito que o outro ano foi temático da nossa escola bíblica, mas como a proposta para esse estudo bíblico é algo bem dinâmico, queridos, eu quero que vocês se posicionem com relação a essas armaduras. Vejam só, a primeira coisa que ele fala é o cinto da verdade. E eu gostaria que nós pudéssemos conversar nesta noite exatamente sobre isso. Ajustar o cinto da verdade. Quem fala a verdade, irmãos, não tenha nada. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, esse é um adereço fundamental das armaduras do cristão. Por quê, irmãos? Quando nós estamos com a verdade de Deus, a verdade libertadora, a verdade bíblica, quando nós estamos com ela ajustada e também na nossa fala, nós dissolvemos qualquer seta maligna que venha para contrapor, para colocar mentiras nas nossas palavras. Porque a mentira, irmãos, ela é como uma areia movediça, cedo ou tarde ela vem à tona. Mas o cristão, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser autêntico, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos, irmãos, que nós vivíamos no engano, vivíamos na mentira, e Jesus Cristo, através que nos trouxe para o âmbito da verdade, a verdade de Deus, a verdade de, né? E alguns comentaristas, irmãos, falam que essa é uma artimanha muito forte do diabo, porque ele é arteiro, ele é o pai da mentira. E Deus coloca a inspiração bíblica, e o apóstolo Paulo traz esse adereço da armadura para que nós não venhamos cair em ciladas de mentiras, de inverdades, e ficamos, de certa forma, presos. Quantas pessoas, no seu dia a dia, vivem uma vida de mentira e se tornam escravos da mentira. É uma mentira pequena ali, é uma mentira pequena ali. Daqui a pouco, irmãos, não há verdade nas suas palavras. Uma vez que nós conhecemos a verdade do Senhor, a verdade bíblica, ela é libertadora. E como disse o apóstolo Paulo em uma das cartas que nós estudamos, que era a carta também da prisão, ele nos transporta de um reino de mentira, de um reino subalterno, de um reino pequeno, de um reino, né, deteriorado, e nos transporta para a sua maravilhosa luz. A luz do Senhor, a verdadeira luz. Então, como é importante nós ajustarmos
o cinto da verdade no nosso dia a dia e nas nossas armaduras. Outro adereço muito importante, já completando o versículo 14, ele diz: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos ombros com a verdade. Os irmãos sabem que essa parte da vestimenta, né? Eu vou até ficar mais um pouquinho em pé para os irmãos, que eu estou aqui sentado, mas vocês sabem, o cinto é colocado, né, no meio, na cintura, para segurar a roupa, para dar um adereço à roupa. E a verdade, ela é o quê, irmãos? Ela é concentradora, ela é libertadora. Então, o cristão tem que ajustar a verdade. Ao próximo passo da armadura é a couraça da justiça. A couraça, irmãos, era um vestimento, era uma parte dessa armadura onde era colocada para proteção, né? Proteção da parte da frente, contra flechas, contra ciladas, né? E a couraça, irmãos, ela servia para proteger a parte do tronco, né? E aonde está o órgão mais importante? No tronco, irmãos, o coração. Ele fala da couraça da justiça, mas eu quero perguntar para você, queridos, nesta noite, você pode dimensionar quantas coisas, quantas setas nós somos afetadas no nosso coração, nas nossas emoções. E como é importante, irmãos, nós colocarmos essa couraça da justiça. Eu não estou falando de uma justiça, irmãos, terrena, de um veredito que não sai. Eu estou falando de uma justificação, de uma mudança de vida. Muitas vezes nós fomos atingidos na nossa vida pregressa por complexos de inferioridade, atingidos na nossa alma, atingidos com muitos resquícios, né, de uma nova natureza. Mas quando nós colocamos a couraça da justiça, nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos uma nova pessoa, nós nos tornamos pessoas capazes de poder compreender o agir de Deus nas nossas vidas, né? Ele é arteiro, Satanás, ele é arteiro, né? E, de certa forma, quando nós nos deixamos levar por todos esses pensamentos, nós estamos desprovidos dessa couraça, que protege o tronco, protege as nossas emoções, protege essa região aqui, né? Era isso que o soldado, porque quando vinha alguma flecha, alguma coisa, essa couraça dava proteção contra as setas que pudessem pegar de forma desprevenida, que pudessem estar, ele está olhando para um lado, o soldado, e a seta vinha de lá, a seta batia e a couraça protegia o coração, que era um órgão fatal para poder tirar a vida do indivíduo. Isso falando em termos de guerra romana, dessa indumentária do soldado romano. E para nós, queridos, quantas pessoas, né, são atingidas nas suas emoções, no seu coração, muitas vezes com falta de perdão, muitas vezes não sabe dirigir sua vida emocional e por causa disso leva uma vida cristã tão pequena, tão difícil, tão raquítica, vai se rastejando nas emoções. E o Senhor quer trabalhar, trazer essa nova visão, trazer esse novo perfil para as nossas vidas. Outro adereço que já está aqui no versículo 15, que depois vamos estar repetindo, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça e os pés na preparação do evangelho da paz. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram ou já tiveram essa experiência de pisar em brasa? É difícil, né? Algumas pessoas, eu mesmo acho que eu não conseguiria. Com certeza os nossos pés se queimam, obviamente, porque a brasa é quente e tal. E às vezes a gente nem consegue ter essa experiência, não é verdade? Para que possamos, irmãos, estar protegidos. Ele fala aqui da preparação do evangelho da paz. Ele fala, irmãos, que nós estamos num território que nós não conhecemos. Eu acabei de dizer para vocês que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, sempre a luta está nas regiões espirituais, e essa luta nós não vemos. Então é necessário que os nossos pés, irmãos, a nossa armadura esteja com essa parte
protegida, os nossos pés protegidos na preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho? É as boas novas, né? Então, mesmo diante de terrenos que nós não conhecemos, mesmo diante de situações que nós não conhecemos, mas os nossos pés, como um soldado romano, às vezes armadilhas que eram colocadas, então, ou até mesmo répteis, cobras, insetos que pudessem picar o pé do soldado, ele estava protegido com o calçado adequado. E ao longo da nossa trajetória, quantas vezes, até palavras, né? Falsos profetas, falsas profecias, falsas palavras, se nós estivermos preparados com o Evangelho verdadeiro e genuíno, nós passaremos por isso e seremos mais do que vitoriosos, né? Calce sempre as sandálias para proteção. Essa parte da armadura nos garante, querido, uma passagem tranquila, uma passagem de paz, né? Onde quer que nós estejamos, o nosso testemunho. Por quê? Porque o Evangelho vai estar guiando, protegendo, mesmo diante de terrenos enigmáticos, de terrenos que nós não sabemos o que está para acontecer, mas calçados nossos pés com o Evangelho de Cristo, nós estaremos protegidos. Esse é o objetivo, né, do calçar, o ajuste dessas sandálias, para que nós sejamos poderosos em Cristo. Outra questão, queridos, tomando sobretudo o escudo da fé. E esse escudo vai nos trazer o quê? Ele vai poder nos ajudar a apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Alguém que nos ataca com violência. Quem aqui já teve a oportunidade de ver filmes, né? Você sabe que o escudo, ele é posto nessa posição, principalmente na mão de mais força, na mão direita, na maioria das vezes, né? Então, ele faz esse movimento de proteção. Nós vivemos dias difíceis, queridos. Nós vivemos dias que as pessoas não creem mais em nada, nem mesmo num Deus que criou tudo. Quantas pessoas se tornaram adeptos, irmãos, de dizer que são ateus, que não acreditam em nada. Mas quando o cristão, ele valoriza essa armadura, ele busca o escudo da fé para apagar qualquer ingerência que porventura venha apagar a sua credulidade, a sua fé num Deus que pode, num Deus que age no impossível, num Deus que impulsiona a nossa fé, num Deus que traduz para nós uma vida de vitória. Mesmo que as situações estejam impossíveis, usaremos o escudo da fé, para que os dardos inflamados de Satanás, dizendo para nós que nós não podemos, que nós não conseguimos, que não existe Deus, que Deus não trabalha por nós, não é isso que nós escutamos, vez por outra? Onde está o teu Deus? Que Deus é esse que te deixa sofrer? Mas quando nós estamos com o escudo da fé ajustado, nós faremos como um personagem, Jó, que disse, ajustando o escudo da fé, vamos dizer assim, não é? Eu sei que meu Redentor vive e ele vai pleitear a minha causa, né? Então, quem tem o escudo da fé nunca está, irmãos, desamparado, pois acredita fielmente na proteção, na força do Senhor, né? Quem tem o escudo da fé, ele está blindado contra as astutas ciladas do diabo. O escudo da fé se caracteriza, irmãos, a nossa fé potencializada. Eu não vou dizer para você, e eu acredito que você tenha passado por situações também assim, que vez por outra, nós, meu Deus, será que é assim mesmo? Quantas perguntas na nossa mente. Mas quando nós ajustamos o escudo da fé, nós colocamos em prática. Porque a fé, queridos, é aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. A fé é aquilo que nós ainda não contemplamos com os nossos olhos. A fé é aquilo que nós não apalpamos ainda, mas nós acreditamos que temos um Deus que trabalha por nós.
temos um Deus que pleiteia a nossa causa. E quando nós colocamos esse abstrato na nossa mente, vai acontecer, Deus vai agir por mim, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho experiência com Deus, Ele vai trabalhar por mim. Nós começamos a ver as situações com outro olhar. Por quê? Ajustamos um adereço da nossa armadura. Nesta noite, eu pergunto para você, como está a sua fé? E a Bíblia diz, queridos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não é um componente que se compra, mesmo estando na igreja, pastor, eu quero uma grama de fé. Não. A fé é algo que nós temos que cultivar, temos que buscar, temos que orar, temos que ler a palavra. São nessas fontes que a nossa fé é estimulada, que a nossa fé é acrescida. Para que um cristão tenha força, tenha fé, é preciso ele ter contato com a Bíblia, é preciso ele ter uma vida de oração, para que a sua fé seja fortificada, fortalecida. Quantas vezes nós vemos tantos irmãos nossos se perderem na caminhada, porque esqueceram de ajustar o seu escudo da fé. Perderam essa percepção de que Deus trabalha, de que Deus é Senhor. Perderam a sua visão. Perderam a sua fé. Então, queridos, nós precisamos todo dia ajustar isso e enviar, irmãos, para o nosso cérebro, para o nosso consciente. Meu Deus é um Deus vivo e Ele trabalha por mim. Amém? Outro adereço muito importante, queridos. Ele fala, tomai também o capacete da salvação. Essa já é uma realidade bem comum nossa, né? Quando nós vemos motocicletas, quantas pessoas passaram por acidentes de moto e porque estavam com capacete, de certa forma, estavam protegidos, né? E quando Paulo pega esse adereço, queridos, muitas vezes pedras ou mesmo envios de armas, envio de coisas que possam estar atingindo o cérebro do soldado, ele ajusta esse capacete da salvação. E ele traz uma verdade muito importante aqui, querido. Qual é a função primordial de um capacete? Proteger. É isso que eu acabei de falar. A nossa mente que comanda o nosso corpo e as nossas ações. O próprio apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, Romanos 12, 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente. É o nosso cérebro que comanda tudo. Ajustar o capacete da salvação é se empoderar de uma nova criatura à imagem de Cristo, não é? É ajustar a salvação, é ajustar o nosso modelo, é ajustar a nossa vida espiritual. Colocar esse capacete é estar firme, que não vai ser circunstância, não vai ser, vamos dizer assim, palavras contrárias, não vai ser ensinamentos errados, mas se nós estivermos com o capacete firme, a nossa mente vai estar de acordo com a palavra de Deus. Ela precisa, de certa forma, irmãos, estar renovada. Ela precisa, como diz, né, a nossa irmã, a nossa igreja, de molho no sangue de Jesus, né? Por quê, queridos? Nós, muitas vezes, perdemos esse controle. Deus sabe a importância da saúde mental para a vida do cristão. Quantas vezes nós somos atingidos, irmãos, por situações, por tentações, e a nossa mente fica fragilizada. Tudo acontece primeiro aqui, irmãos. Tudo acontece primeiro aqui na nossa mente. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos compreender os propósitos de Deus. Nós precisamos buscar os propósitos de Deus para a nossa vida. Ajustar esse capacete da salvação e compreender que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para Ele. E a vida que a gente pode ter agora, viver agora, usufruir agora, tem que ser de acordo com a sua vontade. E para isso nós precisamos ajustar esse capacete. Né? Para que as setas do inimigo, as falas do inimigo, as setas malignas na nossa mente sejam liquidificadas e exterminadas totalmente. Quando muitas vezes achamos que na nossa carnalidade eu sou muito fraco, eu não venço a tentação, não.
Você tudo pode naquele que te fortalece. As setas malignas serão vencidas pelo poder da palavra de Deus. As setas malignas serão vencidas com a renovação da nossa mente. Aleluia! Nós precisamos interiorizar isso e colocar na nossa mente que o nosso Deus imprime em nós uma nova criatura. Amém? Vamos mais para frente, então. Você pode estar colocando aí, queridos, depois no chat aí, né? Você pode estar colocando a sua dúvida, pode estar colocando aí para que depois a gente possa trocar ideias, ok? Ele fala também, queridos, aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, para que serve a espada? Para que serve? Para atingir o inimigo. E muitas vezes até para nos proteger, né? A espada, ela é uma arma de ataque. Vocês podem compreender o que o apóstolo Paulo estava falando? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados. Por isso que a espada é tão importante. A espada é uma arma de ataque. Vamos lembrar algumas passagens bíblicas nesta noite e vamos falar daquele referencial indispensável que é o referencial de Cristo. Quando o Senhor foi tentado lá no monte, o que foi que Jesus usou? A palavra. Quando nós vemos aquele texto e nós vemos Satanás levando Jesus, depois de alguns dias de preparação, de jejum, né? Ele lança os pães, ele lança a autonomia de Jesus, e ele diz, você não é todo poderoso? Você sabe que se você pular daqui, os anjos vão te pegar? Você não sabe que o alimento é tão importante? E em todos os ataques, Jesus utilizou a palavra. A espada é uma ferramenta de ataque. Missionário, agora, se eu não sei muito da Bíblia, se eu não sei ler, não importa, querido. A Bíblia é acessível. Se você não sabe ler, mas você congrega, você tem a fonte que é a palavra. Você pode, hoje nós temos vários recursos. Nós temos pessoas que podem estar fazendo essas gravações. Nós temos canal do YouTube que já tem ali a mensagem. Você pode congregar. Você pode estar ouvindo as palavras na igreja. Então, hoje não se tem mais desculpa para não ouvir esta palavra. A espada tem que estar ajustada, né? Ele fala que o Espírito Santo nos ajuda nesse sentido. E ele diz que a voz do Senhor, irmãos, através da sua palavra, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ao ponto de dividir a alma do espírito. Olha que ferramenta maravilhosa de ataque. Quando os dardos vêm, quando nós somos atingidos por qualquer que seja seta maligna, nós disponibilizaremos. Está ao nosso dispor uma ferramenta de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. Veja como esse apetrecho, vamos dizer, ou esse elemento da armadura, ele está acessível a todos. Cada elemento dessa armadura, seja você letrado, seja você leigo, seja você preto, branco, azul, amarelo, homem, mulher, criança, todos têm acesso a esses elementos. Todos. E ele fala da espada, que é uma ferramenta de ataque, como eu já falei, e que também precisa estar preparado. E precisa ser colocado no lugar certo. Porque já pensou, irmãos? Vamos colocar uma alegoria aqui no texto? Vem comigo, veja só. Já pensou se o soldado não tiver uma destreza com relação à habilidade da arma? Ele pode se ferir e pode ferir os outros. É necessário nós termos habilidade, é necessário nós termos desenvoltura, conhecimento da arma que nós temos nas nossas mãos. Você daria a sua vida para um médico que não conhece? Não conhece a medicina? Você faz uma pergunta, ele diz que não sabe. Você daria a sua causa para uma pessoa que não conhece de lei? Olha só.
Nós precisamos, como soldados de Cristo, como representantes de Cristo, estar com as nossas armaduras postas. E esse elemento, que é a espada, precisa estar afiada. E nós precisamos estar utilizando de forma hábil, de forma rápida, de forma precisa, para não machucar nem os outros e nem a nós mesmos. Veja só, queridos, e agora sim, nós encerramos toda a parte do livro de Efésios, mas eu gostaria, queridos, de nós colocarmos algumas coisas, por exemplo. Veja só, quando o apóstolo Paulo ele encerra no versículo 17, estava tudo ok, a armadura está posta, tudo bem, então encerrou aí? Claro que não. Olha o que ele diz, irmãos, que paralelo às armaduras, nós precisamos estar orando em todo tempo. Além de orar, ele fala de súplica no Espírito. Suplicar, irmãos, é estar de forma declarada diante de Deus. Suplicar é pedir. Suplicar, irmãos, é estar diante de Deus com um coração contrito, quebrantado. Reconhecer, irmãos, que mesmo que as armas estejam disponíveis para nós, precisamos da ajuda do Espírito Santo para ajustar. Como eu vos disse anteriormente, às vezes no nosso entendimento, nós achamos que estamos prontos, que somos crentes, que temos tanto tempo de crente. Isso não é o suficiente. Precisamos pedir que o Espírito Santo, através da oração e súplica, como um espelho, a gente se arruma, olha, né, no espelho, está tudo em ordem. Eita, faltou aqui um pouquinho aqui, faltou aqui. A gente não faz esse ajuste no espelho? Quem é o nosso espelho, irmãos? É o Espírito Santo. Ele que faz uma leitura daquilo que nós precisamos e repassa para nós. Ei, Daniela, você precisa disso aqui. Você precisa ajustar isso aqui. Não somos tão autossuficientes, queridos, de nos apegarmos. Eu tenho a armadura do cristão. Isso aqui eu tenho mais. Eu tenho muita fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quando nós somos arrogantes, irmãos, cedo ou tarde, nós caímos em qualquer desvio, ou doutrinário, ou espiritual, ou até mesmo moral. Então, atenção especial. Você já imaginou, pense comigo, um soldado com sua armadura toda ajustada, e se ele estiver dormindo numa guarita de segurança? Vivemos numa região, né, onde nós temos muita questão do porto e tal, e sempre que a gente passa pelo porto, sempre tem uma pessoa ali, um vigia, alguém, que está ali preparado e vigilante, porque ali é entrada e saída de veículos, não é verdade? Se nós viermos para a Grande João Pessoa e passarmos numa avenida como Epitácio Pessoa, nós temos ali o grupamento de engenharia na Epitácio, bem no centro da Epitácio. E nós vemos que tem estrutura de guaritas de segurança, e o soldado está ali, está armado, o soldado ali está todo com a sua indumentária, com a sua farda, e ele está a postos, ele está vigilando, ele está olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, ele está atento para aquilo que possa lhe atingir. Da mesma forma, somos nós. Como filhos de Deus, somos também soldados. Estamos pleiteando esta guerra, porque a todo tempo, irmãos, nós somos submetidos a batalhas espirituais que nós nem mesmo imaginamos. Às vezes acontece coisa no nosso dia a dia, na nossa família, nós achamos, é porque fulano, é porque está na fase, é porque está isso. Não, irmãos. Muitas vezes são lutas espirituais que o cristão precisa ter ciência da batalha espiritual que ele está inserido. Não esteja alheio à batalha espiritual. Ela existe. Existe uma guerra travada para trazer transtorno no teu lar, para trazer transtorno na tua vida financeira, para trazer, de certa forma, uma leitura errada da igreja, querer lhe desvirtuar do caminho do Senhor, diminuir a sua fé e assim lhe distanciar do projeto de Deus. Mas como bom soldado, estejais, como diz o apóstolo Paulo, firmes, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E agora vem o que é importante, que anda em comum, vigiando nisso, com toda a perseverança. Perseverar, irmãos, é estar cansado ou estar forte, está ali, firme, perseverando, está tendo um objetivo firme, como diz o hino que a nossa irmã Nena mandou um abraço para ela, né? Tanto gosta, seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar.
Esse hino revela perseverança. Então não é importante apenas ajustar a armadura, mas orar para que essas peças se mantenham ajustadas para que a nossa vida tenha vitória, né? Então nós precisamos ajustar todos os dias essa armadura para que nós venhamos a estar firmes contra toda e qualquer artimanha do diabo contra as nossas vidas, né? Então, irmãos, até se você quiser e puder ter acesso, tem tanto tem um livro como tem um filme, né? O Peregrino, e nós vemos que nesse filme é observado muito isso, né? Que ele trata muito sobre as lutas espirituais, sobre batalha espiritual, e uma das artimanhas do diabo para esses dias é tornar o crente alheio a isso. Achar que isso tudo é normal, que não temos guerra espiritual, que isso não existe. Nós temos visto muito isso. E também temos visto muitos cristãos derrotados, porque abriram mão das suas armaduras por causa da falta de habilidade, por falta da busca em oração. Como diz o nosso irmão Paulo aqui na carta aos Efésios, da vigilância e da perseverança. Ah, missionária, mas eu estou cansada, já orei muito. Fique firme, minha irmã, meu irmão, porque Deus é Senhor e Ele vai trazer à tona aquilo que nos falta, potencializar a nossa fé e erguer a nossa vida. E você vai cantar e você vai contar aquilo que para nós é muito importante, né? Então, nós vemos muito isso. Nós, inclusive aqui na minha casa, eu tenho esses 2 livros, né? Que falam muito sobre isso. Olha que coisa interessante, né? O Peregrino tem a parte 1 e a parte 2. E ele fala, irmãos, esse livro, que foi nesses livros que foram baseados o filme, né? E ele traz, se você está com tempo livre, ele vai enriquecer a sua fé. Eu digo filme porque às vezes já é bem mais fácil, né? Mas se você gosta de uma leitura, temos também na nossa coletânea esses livros. Então, que os irmãos possam estar abraçando. Com isso, nós terminamos as cartas da prisão, né, irmãos? Enfim, terminamos as cartas da prisão. Espero que vocês tenham gostado. A partir de quarta-feira nós vamos começar outra dinâmica de outro tipo de estudo, outro título de estudo. E eu quero dizer para vocês que vocês estejam acessíveis à palavra. Para esse último tempo, ficará de pé aquele que tem a palavra no coração. Ficará de pé aquele que é perseverante. Eu tenho conversado muito, tenho visto muito, irmãos. E até nas demandas diárias da nossa vida, como nós, seres humanos, somos frágeis e precisamos ajustar o capacete, precisamos nos empoderar de uma armadura, de um escudo mais apropriado. Busquemos ao Senhor. Amém? Então, sexta-feira, nosso culto de oração abençoado. Vem orar com a gente na igreja, né? Nós começaremos a partir das 19h30. Vem orar conosco. Vamos estar buscando ao Senhor. E domingo nós teremos 2 cultos. Porém, lembrando, dando ênfase a isso, apenas o culto da noite será transmitido ao vivo. O culto pela manhã, apenas presencial. Amém? Vamos orar juntos nesta noite, agradecendo ao Senhor por esse momento, no nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, te louvamos pela tua graça. Deus, eu te peço pelo teu povo nesta noite, pela minha vida, pela vida do meu irmão. Ajusta as nossas armaduras, Senhor. Fortalece aquele que está cansado. Fortalece, Senhor, aquele que está choroso, que está fragilizado. Ajusta, Senhor, ó Deus, o capacete da salvação. Deus, nos dá
a palavra viva no nosso coração, ajusta o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, coloca sobre nós a proteção das boas novas do teu evangelho, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, e todos os demais adereços que são extremamente importantes para termos uma vida espiritual equilibrada. Ajuda-nos como igreja e nos dá, Senhor, ó Deus, a visão espiritual adequada do que é batalha espiritual, de que ela existe, de que é preciso, Senhor, ó Deus, a cada dia estarmos ajustando as nossas armaduras para que possamos ter força para pleitear contigo. Seremos mais do que vencedores. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até sexta-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém? Paz.